I'ma get it. Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante antigo e bastante atual, um assunto que sempre está na mídia, um assunto que no meu caso trabalho com os alunos do 9º ano do ensino fundamental, né? Eu faço as videoaulas para ajudar eles a reverem os conteúdos estudados na sala de aula, mas como eu sempre digo, se for útil para você também, então bom proveito, tá? Então o assunto de hoje é com relação àquela briga, né? Que aparentemente parece que sempre existiu, né? E sempre está na mídia, a briga entre, né, lá no Oriente Médio, entre israelenses e entre palestinos, tá? Então nós vamos ver hoje qual que é a origem histórica desse conflito, né? E ao longo do tempo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quais foram os principais conflitos que aconteceram, né, naquela região, né, do Estado de Israel, naquela região tensa do Oriente Médio. Tudo bem? Então, para iniciar, né, temos que voltar um pouquinho na história, né, mais precisamente no ano 70 depois de Cristo, que é quando lá os palestinos, né, os israelenses, ou melhor, os israelenses, o povo hebreu, o povo escolhido por Deus, né, lá no Antigo Testamento, né, o povo de Abraão, ele morava na terra prometida, morava ali na região da Palestina, né, e aí em 70 depois de Cristo, os romanos vão invadir o território e vai provocar um fenômeno chamado diáspora, dispersão, espalhamento. E aí, né, esse povo judeu, né, quando eu falo judeu, né, os judeus, israelense, é a mesma coisa, tá? Todos têm a origem ali no povo hebreu da Bíblia. E aí os judeus, né, eles vão, né, com a diáspora, eles vão se espalhar pelo mundo quando os romanos, com o general Tito, eles invadem ali a terra dos judeus, a terra do povo descendente, né, dos hebreus. E aí, ao longo do tempo, o que vai acontecer? O território hebraico, né, que pertencia aos hebreus, vai ser dominado por vários outros povos. E os hebreus que foram expulsos, judeus que foram expulsos, né, pelos romanos, eles vão se espalhar por todo o mundo, né? E curiosamente, de modo geral, por onde eles vão chegando e vão passando ao longo do tempo, nesses quase 2000 anos, né? Eles vão sendo, de um modo até que sistemático, perseguindo, né? Vão sendo perseguidos por onde eles vão passando. Então, no lugar deles, né, onde era o domínio deles, eu vou ter depois o Império Bizantino no século V, o Império Árabe no século VII, né, e o Império Otomano, aí já com a influência islâmica, né, que vai do século XV até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o problema, né, a briga inicial, o que deu origem ao conflito que existe hoje, é histórico, né? Remonta lá a 70 anos depois de Cristo, quando os judeus foram expulsos da sua terra, tá? Foram expulsos pelos romanos, tudo bem? E foram perseguidos ao longo da história por onde foram passando. No século XIX, no mundo, já começou um movimento para que fosse construída uma pátria para que esses judeus pudessem voltar, né? Já se percebia que eles eram perseguidos, né? Já se tinha noção de que eles estavam ali órfãos de um solo, né? Então um movimento chamado sionismo, né, liderado, nome importante, né, Theodor Herzl, o sionismo ele já vai começar no século XIX a criar uma ideia, né, haver a necessidade de se criar um Estado para os judeus que foram expulsos lá em 70 depois de Cristo pelos romanos. Juntamente com essas ideias do sionismo, no início do século XX,
eu vou ter também o que? Eu vou ter, né, a Declaração de Balfour, né, que foi, né, um secretário do governo britânico, né, que vai falar justamente também sobre a necessidade de se criar um Estado para os judeus poderem habitar. Só que tantas ideias, né, iniciais do sionismo, quanto as ideias expressas na Declaração de Balfour, elas não foram colocadas em prática, tudo bem? Só vão ser colocadas em prática quando, professor? Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa da perseguição, né, sistemática que os nazistas, que o Hitler fez em relação aos judeus, o Holocausto, o extermínio de mais ou menos 6 milhões de judeus, aproximadamente, varia de acordo com o historiador, de acordo com a pesquisa, mas geralmente se fala em 6 milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração. E aí, por causa dessa perseguição, né, com o final da Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU, né, aí realmente vão ser dados os passos concretos para se criar o Estado de Israel. Então, qual que era o objetivo do Estado de Israel? Era o que, professor? Receber, né, os judeus que estavam espalhados pelo mundo, né, que foram expulsos, né, em 70 depois de Cristo, os ancestrais foram expulsos na diáspora romana, ali que os romanos invadiram a região da Palestina. E aí então, criando-se um Estado de Israel, o judeu que quisesse poderia ir para lá para não ser mais perseguido, para ter o seu território, tá? Legal, ideia aparentemente muito boa, ideia bacana, né? Só que vai ter um porém, né? Entre o ano de 70 depois de Cristo e 1947, 48, eu vou ter ali a criação do Estado de Israel, né? Se passaram ali mais de 1000 anos, e nesses 1000 anos que a terra estava ali abandonada, digamos assim, pelos judeus, outros povos foram morando. E aí você vê o problema. O povo que estava morando ali na região, né, da Palestina, a maioria deles, lógico, né, ligados ao islamismo, os muçulmanos, né, esse povo que morava ali não vai gostar do quê? De ter que perder territórios para ser criado um outro Estado. Então já vai começar o quê? Haver um confronto de ideias e de interesses nesse momento. Eles criaram um Estado para os judeus, mas onde já existiam outras pessoas habitando, tá? Para piorar isso, o que vai acontecer? É criado o Estado de Israel, e aí, né, o primeiro grande líder, que vai ser o Ben-Gurion de Israel, já vai assumir o poder e já vai começar um processo o quê? De ampliação do território de Israel. Então, aqui eu tenho que a ONU criou as áreas verdes, que pertenceriam a ter um equilíbrio aos palestinos, né? E a área branca que pertencia a Israel. Chega o Ben-Gurion e já vai assumir uma postura bélica, uma postura de guerra, e já vai começar o quê? A querer conquistar terras em relação aos palestinos. Então percebam que os palestinos também têm razão de brigarem e de quererem o quê? O seu território nos dias de hoje. Porque afinal de contas, foi criado o Estado de Israel. Não vou entrar em mérito de questão de discutir quem está certo ou quem está errado, mas de certa forma foi criado já um problema quando se criou o Estado de Israel, certo? Tá? Para piorar, né, o nosso primeiro grande líder, que é o Ben-Gurion, vai começar um processo de expansionismo. E se vocês observarem o mapa, né, vejam como que a área dos palestinos foi diminuindo ao longo do tempo. Aqui é em 47, aqui é de 49 a 67, e aqui nos anos, né, 2000, veja como que Israel foi tomando conta das áreas controladas pelos palestinos, que hoje se encontram, né, na verdade, na condição de refugiados. Agora são eles que brigam para ter o seu país, para ter a sua terra. Questão complicada, questão difícil de se resolver,
questão que quando eu estudava era um assunto possível de vestibular, questão que hoje continua ainda sendo uma questão possível de cair no vestibular, certo? Briga entre israelenses e palestinos árabes, ok, pessoal? Tudo bem? Tá? Agora, bem rapidamente, eu vou falar para vocês sobre as principais guerras que aconteceram, né, após a criação do Estado de Israel. Nós temos ali uma meia dúzia de guerras que foram importantes nesse contexto até chegar aos dias de hoje. Em todos os conflitos, Israel vai se tornando mais forte e vai conquistando mais terras e vai oprimindo mais os palestinos, tá bom? A primeira guerra árabe-israelense aconteceu em 48, né? O Israel vai vencer, vai ampliar o seu território, ou vai deixar a faixa de Gaza para o Egito, vai dividir a cidade de Jerusalém, mas o que eu não posso esquecer é que nessa primeira guerra, Israel já amplia os seus domínios e os palestinos, como existem hoje, uma volta atual, já começam a se fixar em campos de refugiados. O segundo grande conflito, né, foi com relação ao Egito em 56, a famosa Guerra de Suez. Nessa Guerra de Suez eu tive também ali uma questão de Guerra Fria, né, de briga entre Estados Unidos e União Soviética. Vou tentar explicar bem rapidinho o que foi esse confronto e como que Israel participou, tá? Nessa época estava sendo, né, o Nasser, que era o presidente do Egito, estava ali fazendo obras no famoso canal de Suez, e quem estava financiando eram países do Ocidente, capitalista, né? Principalmente a Inglaterra e principalmente a França, tudo bem? O que vai acontecer? O presidente Nasser, ele defendia uma política de união entre os países árabes contra o Estado de Israel. Israel que sempre foi, digamos a verdade, protegidinho dos países capitalistas ocidentais, principalmente Estados Unidos, Inglaterra e assim por diante. Então o Nasser era contra, né, o Israel. E quem financiava a construção do canal de Suez era justamente aliados de Israel. Então o que vai acontecer? A Inglaterra, a França, que estavam financiando a construção do canal, vão parar de emprestar dinheiro, né, para tentar o quê? Boicotar o Egito. E aí o Egito vai buscar apoio aonde? Lá da União Soviética. Então vocês percebam, nesse contexto de Guerra Fria, você ir buscar lá apoio da União Soviética é uma senhora provocação, tá bom? Em 56, Nasser vai nacionalizar o canal de Suez, vai impedir a navegação de Israel pelo canal de Suez, e aí nesse contexto Israel vai invadir o território do Egito, tá? E aí a ONU vai entrar para tentar intermediar o conflito. Os países árabes já vão começar a querer se unir para boicotar o Ocidente capitalista em relação à questão do petróleo, que é o grande produto, né, do Oriente Médio. Essa aqui é a imagem, né, do presidente Nasser, que, como eu coloquei na legenda, para muitos ele é considerado o pai do nacionalismo árabe, né? Então Nasser é uma figura de bastante importância. Outro confronto que vai ter em 67, né, vai ser a famosa Guerra dos 6 Dias, né? E Israel, nessa Guerra dos 6 Dias, temendo justamente, né, ou a questão do poder de Nasser e querendo derrubar justamente, né, o chefe de Estado egípcio, Israel vai organizar o que? Um ataque relâmpago justamente contra as tropas egípcias, e vai ser um ataque muito cruel, vai ser um ataque muito maciço, né? O Israel vai conseguir abater em solo mais de 300 aviões egípcios, né? Vai ocupar a faixa de Gaza, vai ocupar a região do Sinai, do Suez, tá? A ONU vai tentar pedir para que Israel cesse o ataque, mas Israel vai se mostrar indiferente. Ou seja, a intenção de Israel era tentar mostrar o que? Ó, quem manda aqui no pedaço
o grande nome, a grande potência aqui do Oriente Médio sou eu, né? E os coitadinhos dos palestinos, né? Mais uma vez vão ficar ainda mais acuados. E eles vão perceber o quê? Que a única forma de tentar melhorar a sua vida é criando, não o Estado de Israel, né? Mas criando um Estado palestino para que eles pudessem viver em paz. Vocês estão percebendo, né? Então, eu posso afirmar com toda certeza que o Estado de Israel, eu não estou falando mal de judeu, pelo amor de Deus, estou falando da ação do Estado, né? O Estado é uma coisa, o povo judeu é outra, maravilhoso, mas o Estado de Israel, de certa forma, né, fez com que o povo, perseguido que fosse ao longo da história, começasse a ser perseguidor, né? E de certa forma hoje, mesmo lá, existe uma lavagem cerebral para mostrar os árabes como sendo os grandes vilões. E nessa questão ali nós temos erros tanto do lado árabe quanto erro do lado judeu, do lado israelense. É uma questão complicada, complicadíssima, tá bom? Nesse contexto de conflitos, de guerra, nós vamos falar ainda sobre outras guerras, vamos falar sobre a guerra do Yom Kippur, né? Vamos falar sobre outros conflitos. Vai surgir a figura do nosso querido, né, nosso famoso Yasser Arafat. Arafat, que foi o prêmio Nobel da Paz, mas no início de sua ação ele não tinha nada de pacífico, não. Inclusive ele fazia parte de um grupo, né, extremista, de um grupo armado chamado Al-Fatah, que estava ligado com a OLP. O que é OLP, professor? Organização para a Libertação da Palestina, tá? Então essa organização, né, esse braço armado, né, do Arafat, via a solução para o conflito apenas através da luta. Com o tempo ele vai percebendo que a melhor forma para resolver o conflito é o diálogo, e vai buscar o diálogo, né, entre árabes, entre palestinos e israelenses. Tudo bem? Em 70, o exército jordaniano matou vários guerrilheiros palestinos e a OLP, né, se refugiou no Líbano. Vai surgir a organização Setembro Negro, que em 72 vai matar, né, vai cometer um atentado contra atletas na Olimpíada. E aí, nesse contexto, Israel, né, vai lançar o programa Ira de Deus, para exterminar de forma mais radical os palestinos. E aí em 73, né, eu vou ter outra guerra, mais uma guerra, a chamada Guerra do Yom Kippur, né, que na verdade essa guerra foi iniciada pelo Egito. Nasser já não estava mais no poder, quem estava no poder era Saddam, né? E aí, aproveitando o feriado lá judeu do Yom Kippur, o Egito vai fazer o quê? Vai fazer uma ação contra o Estado de Israel, tentando pegar eles desprevenidos. Só que o que aconteceu? O fato de ser feriado acabou ajudando os israelenses, porque estradas, ferrovias, aeroportos estavam todos liberados, não estavam sobrecarregados. Então o Estado de Israel conseguiu rapidamente fazer um contra-ataque bastante ofensivo e bastante intensivo, né, contra os egípcios. E esse contra-ataque realmente foi fulminante, igual eu coloquei aqui, beirando realmente um verdadeiro massacre, né? E nessa época aqui, o poderio militar, tanto de Israel quanto, lógico, dos países árabes, já começavam a estar ainda mais fortalecidos, principalmente, lógico, né, o poderio bélico de Israel era extremamente forte, né? De um lado, Israel recebendo apoio dos Estados Unidos, e do outro lado, né, os árabes, os egípcios, por exemplo, recebendo apoio da União Soviética. Estão percebendo como que é difícil entender a história do Oriente Médio, o conflito entre árabes e israelenses? Porque é uma história marcada por muito confronto, por muitas guerras, né, por muitos nomes, por muitos reveses, mas de um modo geral, né,
eu tenho alguns elementos que eu não posso esquecer e no final da aula eu vou retomar para que vocês tenham claro na sua mente o que eu não posso esquecer sobre essa temática aqui, tá bom? Década de 70, diante desse contexto de briga entre Israel contra o mundo árabe, né, vai ter a questão, né, da crise do petróleo, né? O petróleo vai ser usado como uma arma dos países árabes, visto que o Ocidente capitalista até os dias de hoje, é extremamente dependente do petróleo produzido no Oriente Médio. Então, como forma de retaliação aos países do Ocidente, a Israel, aos Estados Unidos, a essa ação imperialista no Oriente Médio, os países árabes vão começar o quê? Diminuir a produção, parar a produção de petróleo, para quê? Para elevar o preço da mercadoria e para enfraquecer os países do Ocidente. E aí, né, o petróleo sendo usado como arma dos árabes, né, vai dar origem à famosa crise, ao famoso choque do petróleo, que vai começar a faltar petróleo, né, e o preço vai se elevar no mundo todo, chegando, né, imaginem, a um aumento de 73 de 128%. Qual que era o objetivo dessa estratégia com o petróleo? Justamente o que? Retirar as tropas de Israel do Egito e da Síria. É nesse contexto, né, que aí, lógico, faltou petróleo, opa, vamos ter que fazer alguma coisa. Vai começar a ter assim uma maior negociação e vai começar a ter início, né, a ideia de que para resolver os conflitos lá no Oriente Médio, principalmente entre palestinos, israelenses e egípcios, a melhor forma era o diálogo, tá? Para o Brasil, essa crise teve um impacto, porque, lógico, faltou petróleo, e justamente nesse contexto de falta e elevação do preço da gasolina, do petróleo, né, o governo brasileiro vai começar o quê? A buscar alternativas em sua matriz energética. E é nesse contexto, né, que vai surgir o chamado pró-álcool, né? Olha aqui o Ayrton Senna lá. Na Europa eu sou o campeão da Fórmula Ford. Aqui eu dirijo um Corcel 2 álcool, o campeão da economia. E é aí que começa o governo a tentar encontrar uma forma de superar essa crise, esse choque do petróleo. Tá dando para entender, pessoal? É muita informação, é muito conteúdo. Se tiver alguma dúvida, volta a videoaula, tá? Ou depois do final da aula eu vou passar um e-mail para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer uma pergunta que eu respondo com o maior prazer. Tudo bem? Então, com a crise do petróleo, começa a ter aquela necessidade de maiores negociações. Então, dentro desse contexto, eu vou ter o famoso acordo, os acordos, né, de Camp David, né? Camp David, que é assim a casa de praia, onde descansa, né, digamos assim, a casa de descanso do presidente dos Estados Unidos, né? E aí em 78, de 5 a 7 de setembro, o presidente do Egito, né, e outros líderes mundiais, junto com o Jimmy Carter, vão tentar negociar um acordo de paz. Então vai ficar determinado o quê? Né? Progressiva devolução do Sinai ao Egito e a liberdade de navegação aos navios israelenses lá no canal de Suez. Tudo bem? Então começam a negociar de forma mais harmoniosa, mas por incrível que pareça, né, o pessoal do Egito, o pessoal ligado, né, aos árabes, vão ver essa ação do Sadat como sendo uma ação de traição ao mundo árabe, e por outro lado, alguns israelenses também vão ver a ação de Israel como sendo uma traição, um afrouxamento em relação aos árabes, em relação aos egípcios. Nesse contexto de confronto, de brigas, tá? O presidente do Egito vai ser assassinado num ataque em 1981, né? Esse era o presidente do Egito, né? E aí no seu lugar vai assumir o famoso Hosni Mubarak, né? Que esteve nas mídias recentemente ali na questão do Egito, naquele contexto de primavera árabe, né, de fim de ditaduras, né, o Hosni Mubarak. Detalhe, né, ele foi praticamente o único cara que dentro aqui desse púlpito
conseguiu se salvar e não foi acertado por nenhum tiro. Não sei, se eu não fosse uma pessoa assim tão maldosa, eu diria até que o nosso querido aqui Osni arquitetou a morte contra o Sadat. O que vocês acham, né? Estranho, praticamente só o cara sobrevive a um atentado com metralhadora, né? Um pouco esquisito, mas enfim, né? Acaba assumindo o Osni Mubarak, e aí os acordos de Camp David, né, terminam com o assassinato do líder egípcio. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Muita informação? Legal. Fazer o quê? Paciência, é um assunto complexo. Tudo bem? Ainda sobre esse assunto, eu tenho que falar sobre o Líbano, que está ali do lado, né? O que tem o Líbano a ver com esse conflito, com esse confronto? O que vai acontecer no Líbano, professor, que também sempre acaba caindo em vestibular, tá? O Líbano, né? No Líbano possuía o quê? Refugiados, possuía guerrilheiros da OLP escondidos no meio do povo. Em 72, vocês lembram, né? Já comentei com vocês, que teve, né, o atentado de Munique, e aí em represália, o que vai acontecer? Israel vai bombardear o sul do Líbano, porque sabia que no sul do Líbano tinha membros da Organização da Libertação da Palestina. E aí o que vai acontecer? Quem era contra Israel vai ficar mais contra Israel ainda, inclusive no Líbano, né? E quem era contra a OLP vai ficar contra o fato da OLP estar escondida ali no território libanês. E aí essa treta toda, desculpa a expressão, vai começar a acontecer também dentro do Líbano, através de uma guerra civil entre os defensores de Israel, entre os apoiadores da OLP. Então eu vou ter um grande e grave confronto, uma grande guerra civil. Essa guerra civil libanesa vai se espalhar por todo o Oriente Médio. Israel vai, o que? Lógico, usar a sua superioridade bélica, vai abusar da violência. Os palestinos, sem armas, sem condições de competir com Israel, vão dar origem ao famoso processo das intifadas, que era o que? Aquela reação do povo contra Israel, contra as armas de Israel, utilizando pedras, jogando pedras, né, nos soldados inimigos, as intifadas. Então o confronto, né, vai ficar cada vez mais tenso nessa região, e nós vamos percebendo cada vez mais o que? A desigualdade de situação, de poder entre os israelenses, que contam com armas avançadas, as armas mais avançadas do mundo, e o povo palestino, o povo árabe, que como forma de se proteger e de contra-atacar, vai utilizar as pedras, né? Muitas vezes até mesmo as crianças entram nesse confronto aí, né, pelos seus direitos, por aquilo que eles acham que é mais justo para a vida deles, ok? Tudo bem? Arafat, nessa época aí, vai ganhando cada vez mais notoriedade, né? Vai tentando cada vez mais o diálogo para buscar a paz, para buscar um acordo, né? Então ele vai começar a defender meios pacíficos para a solução do problema, né? Vai começar a negociar muito, principalmente com os Estados Unidos, né, como intermediador. Muitos vão ver o Arafat como traidor, porque acha que acordo é abrir as guardas para o inimigo, né? Em 2001, nesse contexto aí de falta de acordo, Israel vai começar a construir um muro que hoje separa grande parte, né, dos territórios árabes do território israelense, mas o Arafat tenta, de certa forma, fazer acordos para ver se entra, né, em um fim o conflito entre israelenses e palestinos. Essa foto aqui é uma foto clássica, né, de 93, mostra lá, né, representando Israel, Isaac Rabin, com Bill Clinton e com o Arafat, que eles se encontraram lá nos Estados Unidos. Aparentemente saíram dali com um acordo de paz realizado, mas que na prática, né, não chegou a acontecer. E hoje um dos símbolos maiores dessa briga e dessa separação, né, é com certeza o muro construído, né, por Israel para separar as duas
partes. Certo, pessoal? Um assunto complexo. Teria ainda muita coisa para ser dita sobre essa briga entre Israel e entre palestinos. Procurei focar assim alguns dos principais elementos. O que eu não posso esquecer: o conflito hoje entre Israel e palestinos começa quando? Lá em 70 depois de Cristo, quando os romanos invadem as terras dos judeus e expulsam eles na chamada diáspora. Em 70 depois de Cristo, os judeus se espalham pelo mundo. Ao longo da história foram sendo perseguidos por onde passaram, né? Com a Segunda Guerra Mundial, Hitler, o Holocausto, o massacre dos judeus se torna ainda mais forte. E aí a comunidade internacional acha justo, e realmente seria justo, né, construir um Estado para os judeus morarem. Então, em 47 é criado o Estado de Israel. Lindo! Só que o problema é que foi criado o Estado de Israel, onde já morava o quê? Já moravam outros povos, povos árabes, povos muçulmanos, os palestinos, tá? Então, aí vai começar o conflito entre os dois. E para piorar, né, Israel, ao se tornar um Estado, vai começar o quê? A ter uma postura extremamente o quê? Perseguidora, né, e imperialista em relação aos povos do Oriente Médio, né? Os palestinos vão se refugiar, né, ou em campos de concentração, em alojamentos, em países vizinhos, na faixa de Gaza, né? E o confronto, né, essa briga até hoje existe. Israel com uma força militar bastante superior e os árabes palestinos tentando, da forma que eles conseguem, né, também brigar, também atacar. Então tem toda essa celeuma que acontece nos dias de hoje entre árabes e israelenses, tá? Enquanto não tiver abertura das duas partes, né, e sessões das duas partes, o conflito não parece que está tão próximo assim de ser resolvido, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, volta a videoaula. Se tiver alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão, né, pode mandar um e-mail que está aparecendo aqui embaixo, prof.danilodoliveira@gmail.com. Eu vou responder para você com o maior prazer, com o maior carinho. Tudo bem? Então, muito obrigado por assistir essa videoaula. Espero que ela tenha sido útil e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês e até mais. Come and get it.